Esse é o último bloco do Conexões, que hoje fala sobre a família, tanto o conceito da família na atualidade, quanto todas as questões que envolvem a educação dos filhos, interferência do Estado. Para continuar um pouquinho mais sobre essa discussão que a gente teve que interromper no bloco anterior, o Estado interfere de uma forma muito direta, tanto na criação do ECA, quanto em outras políticas, até mesmo na ausência de políticas públicas, mas também com criação de leis como uma lei bem polêmica que a gente pode citar, que é a questão da dita lei da palmada, essa interferência na relação dos pais com os filhos. Como é que vocês entendem essa interferência do Estado, das leis na vida contemporânea da família? Professora, você começa. Vamos, professora Eliane, a senhora começar esse bloco. Lei da palmada, eu usaria a palavra do Dom Evaristo Arnes, tortura nunca mais. Eu acho que depois das lições de Vigiar e Punir, do Michel Foucault, o filósofo francês que escreveu tão arduamente sobre isso, e de toda a nossa história, da genealogia da nossa história, que é uma história de dor, de infligir dor ao corpo, eu fico, assim, surpresa, perplexa e revoltada. Quer dizer, eu acho assim, dor corporal, não, por favor, nunca mais. E pensar também assim eu concordo com a professora Eliana, mas também pensar a questão das diversas formas de violência, né? A gente está aqui falando da palmada, da lei da palmada, e é uma função de proteção do Estado. Ele tem essa função de proteção. E será que uma palmada é entendida por todas as pessoas da mesma forma? Será que todos os pais entenderiam o que seria uma pequena palmada, uma grande palmada? Até onde? O que se mede uma palmada? Né? Então, será que é necessário isso para um processo educativo? Agora, o Estado, se ele interfere, ele tem que interferir no processo de proteção. A gente pode citar outras leis, né? Nós falamos aqui do ECA, a gente pode falar da proteção da violência doméstica, né? Da Lei Maria da Penha, como é mais conhecida. Nós podemos falar da questão da guarda familiar, né? Também, dessa interferência, que são interferências no sentido da proteção. Agora, pensar que o Estado é construído por nós, né? Quem é o Estado? E de que forma essas leis são elaboradas? Elas surgem de necessidades que a realidade expõe, o que as diversas realidades colocam, né, para a sociedade. Só para não falar mais, assim, que esse conceito para a gente das ciências sociais é muito importante, que assim, ao Estado cabe o monopólio da violência. Então, se a gente não for vigilante, nós vamos aprovar displicentemente leis que nos tornam cúmplices de um Estado cada vez mais violento. Então, chama atenção para a gente repensar sempre isso. Cuidado com o que nós aprovamos, porque ninguém bate no outro, só no outro, porque vem à tona, numa reação de violência, vários mecanismos psíquicos, emocionais, que você acaba tomando como bode expiatório. Assim, a violência realmente não é, embora faça parte da nossa humanidade, né, da nossa constituição como seres humanos, ela precisa ser vigiada. Nós precisamos ter vigilância sobre o que nós entendemos como punição. Professor, eu acho que eu sou tido meio como polêmico, mas isso não importa, não. Acho que nós estamos no país, eu acho que eu nasci no país errado, viu? Porque aqui é tudo uma enganação. Eu acho que todo mundo tem um medo danado de falar. Eu acho que o meu destino vai ser meio triste para frente, mas pensa numa pessoa que é revoltada com essa situação. É uma falsa democracia, um país sem justiça, um país que, principalmente o nosso estado aqui, acho que aqui até hoje, eu já até fomentei isso, acho que aqui a Constituição passou batida aqui, não parou aqui em Goiás, não. Aqui é tudo. Vamos discutir uma lei de palmadinha, a palmada pedagógica, viu, professora? Sobre essa lei da palmada. Mas quantas crianças adolescentes estão sendo espancadas agora na rua? Não vou citar por quem. Então, a gente tem que deixar essa parte tem muitas pessoas que têm medo de falar algumas coisas, teme por alguma coisa, e eu não vou discordar, não, porque o país nosso realmente hoje não tem justiça, não tem lei. Alguns fatos que eu vi agora recentemente nos meios de comunicação, eu vi que a gente tem que tomar cuidado mesmo, tem que ter medo. Mas o país nosso é uma tremenda enganação. Lei nenhuma não funciona. Você que lá, você participa lá do CIP, do CIA,
do CASE, onde estão internados menores que cometeram atos infracionais, as famílias desses estão tudo sofrendo, não tem uma assistência jurídica, o contexto, família, estão lá sofrendo. Se alguém aqui tiver noção do que está acontecendo na hora dessa lá dentro, que ficam lá filhos que têm pai e têm mãe. E primeiro que lá não tem filho de rico, só tem filho de pobre. Estão lá comendo pão com o diabo amassou, tem 10 minutos de banho de sol, não tem um curso profissionalizante, não tem escola, você sabe disso, você entra lá, e cabe só a nós, ao juiz e ao promotor entrar lá e fiscalizar. Já mandamos vários relatórios para o CNJ, nada não é feito, eles engavetam, porque é filho de pobre, pobre não tem dinheiro para pagar advogado. O país nosso, infelizmente, está nessa situação que as famílias pobres estão perdendo seus filhos para a droga. Essa é a grande realidade. Não adianta ninguém tampar o sol com a peneira, não. A droga hoje está afetando as famílias, sim. E não adianta ninguém querer passar a mão na cabeça, não. A verdade é essa. As famílias de baixa renda, os pobres estão perdendo seus filhos para a droga. Morreu lá, ele é usuário de droga. Não dá nada, não. Eu quero que vocês me provem aqui, para me chamar aqui, se tem algum caso, a não ser o do policial que morreu agora aí, que saiu todo mundo da greve. A Polícia Civil está tão sem moral que 50 e tantos dias que ninguém nem sentiu falta, porque está do mesmo jeito. Então falta políticas uma intervenção séria do governo. E o governo não vai fazer, sabe por quê? Não dá retorno. Dá retorno tratar de filho de drogado pobre? Camila, que está sofrendo? Acho que a gente tem que fazer uma... Não dá, não. Vai gastar dinheiro com esse tipo de coisa, não. Vai gastar dinheiro para o Detran, que dá dinheiro lá, que dá retorno. Essa é uma realidade que o Omar está trazendo e que combina com o que a professora Eliana colocou. Será que nós não temos um Estado violento, né? Essa lei, por exemplo, quando a gente fala da palmada, que eu coloquei, é que existem diversas formas de violência e ela é construída coletivamente também. Nós temos uma questão grave quando a gente pensa o Estado nas suas funções, que é uma questão de base, como é que o Estado é construído, né? Quem é que está na base do Estado? O cidadão é anterior ao Estado, né? A construção, talvez essa distorção, quando ele fala eu nasci no país errado, eu penso que a nossa realidade de Estado e de sociedade, nesse sentido político, se constituiu de uma maneira errada, sim. Porque a gente tem a figura do Estado enquanto estrutura de lei, estrutura de força e estrutura, às vezes, muito violenta, e a gente não tem embaixo a figura do cidadão que faz o controle social. Por que que só algumas instituições fazem fiscalização, enquanto que o controle social é uma questão do coletivo? Né? Então, pensar essa realidade do Estado é pensar nessa função, da forma como ele se estrutura, da forma como as responsabilidades são partilhadas e da forma como nós nos implicamos nessa responsabilidade. Por que que a família de baixa renda, o adolescente que está lá no centro de internação, não implica a mim porque o meu filho não está lá? Não é só baixa renda não, professora, falta de instrução. Há um caso, sexta-feira, atendido, um menor que agrediu uma professora, porque ela proibiu, falou para ele, você não pode namorar aqui dentro, beijar na boca da sua namoradinha aqui dentro, não. Partiu para agressão física. Como está de greve, levar lá para o conselho e falei assim, ato infracional, o policial da Guarda Municipal, você tem que pegar esse adolescente de 13 anos, conduzir para a DEPAI. Mas não ligou lá, delegado não quer fazer. Não, vai. Liguei para a delegada, doutora, o caso assim, os policiais da Guarda Municipal só não querem autuar eu sei que vocês são de greve, mas o flagrante tem que ser feito. Ela falou assim, eu falei, não, se a senhora não fizer, eu vou representar a senhora na justiça, na corregedoria. Mandou ir para lá. Aí chegou lá, chamou o professor, falou assim, não vai mexer não. O próprio pai, lá no conselho, incentivando, dando apoio para o filho. E lá Mas eu na não delegacia. entendi o ato aí, foi o beijinho do adolescente com o outro? Eu não entendi. Não, a escola hoje está com completamente desrespeito, acabou. Antigamente, nos tempos tradicionais. Eu não entendi a história. O menino estava dando beijinho na namoradinha dentro da sala, o professor chamou a atenção que não poderia fazer aquilo dentro da sala, esperar sair da sala. Ele foi agredir o professor, foi para cima dela, achou ruim. E o pai incentivando, E o que é isso aí? O assunto que nós estamos falando, família. O pai, visivelmente, ele estava dando apoio para o filho lá. Mas eu peguei ele, chamei a atenção dele, conversei com ele, falei assim, a próxima vez seu filho pode matar um professor lá dentro. E a delegada acabou convencendo a mãe
a professora a não registrar a ocorrência. Viu como a questão tem que ser muito mais discutida e ela é obrigada muito mais complexa, né? É complicado. Porque assim, se a gente pensa, por exemplo, num namoro de 2 adolescentes, um beijinho na sala de aula como ato infracional, e a gente coloca isso em termos de vamos registrar uma ocorrência, então realmente a gente tem ainda uma dificuldade muito grande para pensar as relações humanas fora desse contexto violento de controle, esse contexto violento de rigidez e de reprodução da violência. Não, mas a atuação dele não foi pelo beijo, não, só confundiu. A atuação dele não é pelo beijinho que deu na menina, não. É porque é um ato de disciplina. A diferença entre ato de disciplina e ato infracional. O beijo entendido como indisciplina. Isso. E ela foi chamar a atenção, ele partiu para agressão física, é um ato infracional. É isso que eu não tinha entendido. O que é? É uma reprodução de violência. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vou ter que interromper vocês, mas agradeço muito. Agradeço a presença da professora Maria Lúcia Lago, que é da Faculdade de Psicologia da UFG. Muito obrigada, professora. Um prazer. Agradeço também a professora Eliane Gonçalves, da Faculdade de Ciências Sociais. Muito obrigada, professora. É um prazer. Fico feliz de estar aqui, estou disponível. Bom, e também o conselheiro tutelar da região Oeste, Omar Borges. Muito obrigada. De nada, espero que tenha sido útil para os telespectadores aí da TV UFG esse debate. Certo. Muito obrigada aos três. O programa de hoje chega ao fim. E você pode ser um parceiro do Conexões também. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então mandando um e-mail para o programa. Esse programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os Conexões que já foram produzidos no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, às 7 horas da noite.